Ufa, que calor, hein? Nesses dias de temperaturas atípicas, é só isso que se ouve por aí, não é mesmo? Também pudera, com tempo seco, abafado, a sensação é de maçarico ligado. E se a gente sofre com esse calorzão, com os bichos não é diferente. Só que os animais não falam. Cabe então aos tutores tomar conta deles e uma mudança na rotina dos pets é fundamental. Um belo banho, uma tosa legal fazem toda a diferença. Olha aí a Mel, uma Golden bastante simpática. A Groomer já fez a poda nela e agora vem o melhor, o banho. E a Shih Tzu Jujubela, como é carinhosamente chamada pela profissional, já tomou seu banho, passou por um trato no visual e agora fresquinha e preparada para enfrentar esse calor, faz pose de modelo para as nossas câmeras. Bem, acompanhamos aí o banho de loja, aquele banho refrescante que a Juju, né, aquela Shih Tzu maravilhosa, tomou. Agora conversar sobre esses cuidados, né, com a médica veterinária Isabela Johansen. Bom, nós vimos aí a Juju, é isso que tem que ser feito com os cães, né? E no verão, aumentar mais ainda esses cuidados, né, Isabela? Quando a gente fala sobre as altas temperaturas e essa onda de calor, especialmente esse ano que a gente está passando agora, né? O banho, ele inclui um dos cuidados que a gente tem que ter com os nossos animais a fim de amenizar um pouco os males que essa alta temperatura traz. Então o banho, como a Juju tomou lá, faz parte desses cuidados também. Tanto em casa, no pet shop, atendendo ali as necessidades de cada cão, ele pode ser feito sem problema algum e só vai ter benefício. Agora, Isabela, me diga uma coisa, esse calor está muito alto, né? Só que os animais não conseguem verbalizar. A gente só ouve falar, que calor, que calor. Os cães e os gatos não verbalizam, né? Dá para perceber se ele estiver sofrendo por causa do calor? Dá sim. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que a temperatura normal de um cão, por exemplo, ele pode variar de 38 a 39 graus e meio. Essa é a temperatura normal deles. Quando essa temperatura ultrapassa os 41, 42 graus do corpo, o animal já começa a ter alguns sinais de sofrimento por essa alta temperatura, que pode incluir vômito, o animal, primeiro sinal de que ele está passando por um estresse calórico, boca aberta, língua para fora, aquela respiração rápida. Essa é a principal forma dele controlar o calor do corpo. Quando a temperatura está excessiva, esse mecanismo não consegue dar conta, então ele começa a ter salivação, deitado sempre no chão, sempre letárgico, que a gente fala, ele não corre, ele não anda muito, então ele fica largado. Ele pode ter o olho vidrado, que a gente fala, aquele olho bem aberto, sem prestar atenção no ambiente. Pode convulsionar alguns animais, dependendo da faixa de temperatura que o corpo passa naquele momento. E o óbito, ele pode ser iminente quando chegar a um quadro desse de convulsões e olho vidrado. Pode chegar a isso, aí vou ler para o óbito. Pode chegar. Um animal pode morrer de calor, de hipertermia, de excesso de temperatura corporal, por não conseguir dissipar esse calor para o ambiente. Assim como os humanos. Assim como os humanos, sim. E eu sempre gosto de fazer uma comparação. Se a gente tem dúvida com relação a é muito quente ou é pouco quente, o meu animal aguenta ou não, faz uma correlação com a gente. Eu aguentaria? Não, meu animal não aguenta. Muita atenção também, nós usamos calçados, os animais não usam calçados para andar na calçada, no chão, no ambiente. Então, a temperatura do chão é muito importante, mesmo que eles tenham aquela pele mais grossa, embaixo das patinhas, nas famosas almofadinhas que a gente chama, né? Dependendo da faixa de temperatura, essa pele mais grossa não aguenta e não protege. E aí tem queimaduras, às vezes, muito graves até, o animal perde a função daquela almofadinha, a proteção de amortecimento e isolante térmico. Então também pode acontecer, é muito comum a gente ver queimadura por calor excessivo do solo quente. É como se eu fosse tentar atravessar uma rua agora no asfalto quente. Exatamente, é isso aí. Então às vezes a gente fala, mas não estava na rua, eu estava na calçada. A temperatura da calçada ela pode ser tão alta quanto do asfalto. Mesmo embaixo de uma sombra de árvore, é isso que eu falo, a gente está passando por uma situação especial, o calor todo ano ele está aí, mas esse ano especialmente a gente está passando por esses dias muito piores, então avalie muito bem se compensa, meu cão é acostumado a passear todo dia, se for preciso suspender esse passeio, a gente vai suspender. Não vamos arriscar a saúde e a vida do nosso animal por conta de, às vezes, de uma teimosia até, né? Então, se precisar suspender o passeio, suspenda. Não tem problema. O cão no dia seguinte, ou daí 2, 3 dias, ele vai poder passear e tudo vai se encaixar. Ar-condicionado, ele pode ficar
num ambiente com ar-condicionado? Pode. Estamos falando de cão, mas são todos animais, né, de estimação. Né? O ar-condicionado, ele faz parte também, desde que a gente tem que ficar atento àquelas questões da umidade do ar. Então, coloca um umidificador ou uma bacia com água, o ar-condicionado ele pode ser usado sim como uma fonte de conforto para os animais, o cão, o gato. Se ele não se sentir confortável naquele ambiente, ele vai levantar e vai sair, algo desse tipo vai acontecer. Mas ele sim, na nossa região aqui, com essa faixa de temperatura na primavera, verão, o ar-condicionado e o ventilador pode ser usado sem problema. Banho sem moderação. Banho também pode ser usado desde aquilo que a gente falou, se atentar ao tipo de pelo, a temperatura da água, não, lógico, não banhar o animal embaixo do sol do meio-dia, da 1 da tarde, dá preferência para ou logo cedinho ou quando estiver anoitecendo, mas pode sim usar o banho como fonte de refresco. E tem agora muitos acessórios, né, para dar uma amenizada nessa sensação de calor, né? Tem, hoje em dia a gente tem muitos produtos, a gente até separou 2 que são brinquedos para congelar, né, e você pode oferecer para o animal um gelo, um refresco. A gente também separou o tapete gelado, que diminui aí, a promessa é diminuir até 10 graus na temperatura do corpo, então acaba ajudando também a confortar os animais no calor. Outros acessórios? Outros acessórios a gente pode fazer truques de casa, né? Você pode congelar fruta, fazer o picolé de frutas com água, colocar cubos de gelo na água do animal. Tudo que puder ser congelado, refrigerado, misturado ao alimento, à água, está liberado usar. Só tentar, por exemplo, o picolé de fruta é muito comum. Só tomar cuidado com o tipo de fruta que vai usar, com semente ou sem semente. E aí o médico veterinário pode tirar essas dúvidas pontuais que a pessoa tiver, mas está liberado, pode fazer sim. Alguma recomendação adicional que você queira fazer? Não, eu gosto sempre de chamar atenção também com relação às raças, tá? Hoje em dia é muito comum a gente ter os animais braquicefálicos, como a Juju, que estava no banho, que é aquele focinho curto, né? Hoje em dia a gente tem, essas raças estão muito presentes. Shih Tzus, Pugs, os Lhasas, os Bulldogs, o gato persa, que também é um braquicefálico. Esses cães, eles têm dificuldade em perder o calor do corpo. Aquele mecanismo de ofegação deles não funciona muito bem. Então eles sofrem ainda mais com o calor. Então muita atenção nessas raças braquicefálicas, que são os de focinho curto.